Nonô Basílio, integrante da dupla Nonô e Naná, mineiro de Formiga, compositor e cantor de grandes sucessos, entre eles Uma Casa de Caboclo e Mágoa de Boiadeiro. Nonô Basílio, no nosso programa, vai conversar sempre a respeito da história do disco sertanejo. Eu gostaria, assim, de perguntar, inicialmente, Nonô, a primeira gravação em termos de disco sertanejo. A primeira gravação em disco sertanejo aconteceu em 1929, pela dupla Mariano e Caçula. Quer dizer, pertencia à turma do Cornélio Pires. Sei. E a primeira gravação, que é do meu conhecimento, foi Jorginho do Sertão, uma moda de viola recolhida pelo Cornélio Pires, que, por incrível que pareça, Cornélio Pires era um poeta, porém ele não se considerava como compositor. Ele recolhia esse material, músicas de autores desconhecidos. No caso, Jorginho do Sertão, uma música recolhida por Cornélio Pires. E foi ele quem tomou esta atitude de abrir os caminhos, por isso ele foi considerado como o bandeirante do folclore paulista. Quer dizer que a iniciativa foi de Cornélio Pires e a sua turma, que tinha vários cantadores com ele, né? E quem gravou o primeiro disco, Nonô? Foi exatamente Mariano e Caçula, que é da turma do Cornélio Pires, de sertanejo. E que música você... Jorginho do Sertão. Jorginho do Sertão, então, que a dupla Liu e Léo... Liu e Léo está aí. E eles vão cantar apenas o início, quer dizer, o início não, depois do levante, que a moda tem um levante, mas eles vão cantar, eu acho, a frase principal de Jorginho do Sertão. Faz favor, Liu e Léo. Ô Jorginho do Sertão, rapazinho de talento, numa carpa de café ele enjeitou 3 casamentos. E quem mais gravou, Nonô? Nesta época, 1929, 1929 para 1930, Mandi Sorocabinha. Mandi Sorocabinha. Zico Dias e Sebastiãozinho. Quer dizer, a Linda Santana. O pessoal, sempre eu volto a falar, neste bandeirante extraordinário, que é o Cornélio Pires. E nesta época, de 1929 a 1930, esse pessoal todo, quase todo, seguiram o Cornélio Pires. Nonô, nem todas as pessoas sabem a respeito de qual a diferença, por exemplo, que existe entre música sertaneja, música caipira e música folclórica. A diferença aí depende da questão regional, ou mesmo do nível de cultura de cada um, porque muita gente pensa que a expressão caipira seja pejorativa, que venha diminuir, achar que é um homem ignorante, nada disso. Caipira, todos nós somos caipira. Eu, por exemplo, sou caipira, me orgulho disso. E a diferença que criaram dentro do campo musical é que caipira é aquelas músicas cantadas numa linguagem castiça, naquela linguagem regional. E a música sertaneja é esta música elaborada que nós fazemos agora, né? Que os compositores começaram a fazer e assinar, que antigamente não tinha. A música não tinha nenhum valor, então ninguém assinava. Então, música caipira, segundo os conhecimentos, segundo a minha pesquisa, porque eu acho que é o povo que faz as expressões e que faz a língua, então eu acho que é essa considerada castiça, como, por exemplo, pronúncia bem regional, daquela maneira, bem terra do caboclo falar. Certo. E a música sertaneja é essa que nós fazemos agora, né? E falando em música sertaneja, música caipira, principalmente, quais os primeiros autores, Nonô? Aí nós temos que considerar o nosso saudoso irmão, nosso saudoso bandeirante também, que é o Capitão Furtado, né? Certo. Capitão Furtado, João Pacífico, que eu considero assim um literato, um professor da música sertaneja, Palmeira, Té de Vieira, Piraci, bom, esses são tantos, né, Moraes? Aqui, assim, você está me pegando assim de surpresa, e infelizmente, há nomes importantíssimos que no momento me escapam. Mas que eu falei... E fale-me a respeito, assim, dos primeiros ritmos, o cururu, a teretê, a moda, os primeiros ritmos. O primeiro ritmo usado por nós... A toada. Bom, a toada vem de mais longe. Vem depois, certo. Aliás, ela vem
da mesma época, ou mais longe talvez, porém ela foi usada no disco depois. Depois nós vamos falar da toada, talvez, num próximo programa. Nós vamos falar dos ritmos assim, mais sertanejos. Por exemplo, a moda de viola é um dos ritmos pioneiros no nosso folclore brasileiro, né? Certo. Agora, o cururu, o cateretê, foram depois adaptados dentro do nosso estilo, porque antes eram músicas para fundo religioso. Acho que você, um homem, sei que você sabe disso, que os catequizadores usavam este ritmo balançado para ensinar, assim, catequizar os homens primitivos no começo da nossa civilização. Então, o cateretê e o cururu, por exemplo, é mesmo aquela mesma linha do catira, né? Aquele mesmo balanço da congada, das folias de reis, que são músicas de fundo religioso. Bem, falando de primitivismo, e o sertão do Laranjinha? Será que Liu e Léo podiam dar uma... Eles podem. Deixa eu fazer aqui um esclarecimento a respeito do sertão do Laranjinha. É uma das primeiras modas de viola que teve a assinatura de autor, de compositor. Que até então era tudo recolhido. Então o sertão do Laranjinha tem a assinatura do nosso saudosíssimo Capitão Furtado. E em parceria, não sei se com o Tunico ou com o Tinoco, que também é uma dupla pioneira, que participou desse nosso programa e que vem desse tempo também. Perfeito. O Sertão de Laranjinha, os autores assinaram o Sertão de Laranjinha, Capitão Furtado e Tunico ou Tinoco, um dos dois irmãos. Liu e Léo. No sertão do Laranjinha, escute o que eu vou dizer. Foi um caso verdadeiro e eu vou contar pra você. O senhor Francisco Neves tinha muito bom viver. Levou cachorrada e arma que podia lhe valer. E o sertão do Laranjinha, lá foi ele conhecer. Eu queria lembrar aos amigos de Viola Minha Viola de que esta sessão, com a presença do Nonô Basílio, sempre será apresentada, porque o Nonô Basílio terá coisas curiosas para contar e, naturalmente, para relembrar. E as pessoas mais curiosas ficarão, então, a par de tantas coisas, de tantas novidades que ele vai narrar sempre aqui pra gente. Não é, Nonô? Desse trabalho e desta música que eu amo e adoro tanto, sabe? Falando em música que eu amo tanto, trabalho, eu gostaria que você lembrasse aqui pra gente também, Nonô, os primeiros programas sertanejos do nosso rádio. O Tunico Tinoco hoje falou. Ele antecipou essa sua conversa, porque ele falou do Arraial da Curva Torta, né? Esse foi um dos primeiros programas. Programas bem entendidos, montados, assim, programa montado, Arraial da Curva Torta. Depois tomei conhecimento, eu já estava aqui morando em São Paulo, já ouvia lá em Minas, depois vindo para São Paulo, foi a minha maior ambição, minha maior loucura de conhecer Lulu Belencase no programa Festa na Roça. Festa na Roça, esse programa, você balançou o sertão brasileiro inteirinho. Ainda falando em primitivismo, a respeito, então, dos discos, os primeiros discos, eu queria que a dupla Liu e Léo relembrasse aqui e que você nos dissesse alguma coisa a respeito de Canoeiro. Aí tem uma história bem curiosa, Canoeiro. Eu amo, adoro muito essa música pelo seguinte: talvez se não fosse Canoeiro, esta página musical sensacional, nós, nem Nonô e Naná, nem Liu e Léo, nem Vieira e Vieirinha, nem Cascatinhana, tantas duplas, tantos dos nossos colegas não teriam gravado. Não teria gravado, porque acontece que naquela época só tinha duas duplas gravando. O Torres e Florencio na RCA e o Tunico Tinoco na Continental. Porém, esta música, Canoeiro, era cantada pelo autor e o seu parceiro, que era o Zé Carreiro Carreirinho, na Rádio Record. Então, o Tunico Tinoco ouviram e aprenderam a música, uma beleza, sucesso mesmo. E o Tunico Tinoco gravaram na Continental. Porém, precisava da autorização do Zé Carreiro, que era um dos autores. Ele tem um parceiro na música, que no momento eu não me lembro. Aí o Zé Carreiro falou: não, eu não assino, pois a música é nossa, nós que canta aqui, agora o Tunico Tinoco gravou. Aí mais o Hernani Dantas era o diretor na época e muito jeitoso, muito educado, senhor entendido da matéria, chamou o Zé Carreiro, conversou com ele e falou: vamos fazer o seguinte, você precisa autorizar porque está gravada a música e vai ser um sucesso. Bom, então tem... Ele falava assim, português, a voz, né? Gostaram. Então tem o seguinte, senhor Hernani,
eu concordo de assinar o contrato aí, mas só deixar eu gravar com a minha dupla também, eu mais o Carreirinho. Aí então acabou aquela burocracia, ou sei lá, aquele sistema de cada fábrica ter uma dupla. Na época só gravava na RCA e na Continental, então não tinha vez para nós, que vinha vindo, querendo gravar também. Você agora há pouco falou sobre... sim. Eu queria então que a dupla Liu e Léo nos desse um trechinho de Canoeiro, hein, Liu e Léo? Um trechinho só. Domingo de tardezinha, eu estava mesmo à toa. Convidei meu companheiro pra ir pescar na lagoa. Levei uma rede de lã